Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu gostaria de começar a reflexão deste vídeo com uma pergunta simples. Simples, mas intensa e profunda, se você levar para o seu interno. Por que eu faço o que eu faço? Essa pergunta ficou ontem na minha cabeça. é, E quando eu estou lançando essa pergunta, eu não estou querendo que vocês parem para pensar porque que eu, Roberta, faço o que eu faço. Né? Mas sim, eu gostaria que quem está me assistindo possa se fazer essa pergunta. Por que você também, eu fiz essa pergunta para mim, mas você possa perguntar para você, por que você faz o que você faz? Né? Não no sentido de censura, por que você está fazendo isso? Não, é uma pergunta simples, né? E profunda. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você sabe por que você está fazendo? Você está fazendo porque você se acostumou a fazer e todo dia costuma estar fazendo? Né? Ou tem um significado para você? Ou tinha um significado e deixou de ter? Nossa, eu acho essa pergunta extremamente importante. Vou compartilhar por que veio essa pergunta, ficou na minha cabeça ontem. Antes de ontem, quem me conhece sabe que eu tenho cachorrinhos. E ontem, antes de ontem, meu cachorro começou a passar muito mal, tive que levar à noite pro veterinário, né, para uma clínica, 24 horas. E aí ele foi piorando, 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 ninguém conseguia identificar o que tinha. E passei a noite acordada com ele ontem de manhã, levamos para uma UTI veterinária e ficamos ali pesquisando, ele acabou sendo entubado. E assim, eu sem saber o que ia acontecer com esse cachorro. E ontem, né, era o dia que eu tive para gravar esse vídeo. Às vezes eu consigo gravar com antecedência. Nessa semana não deu. E então eu estava com esse tempo para gravar o vídeo, mas esse tempo eu tinha que estar. Eu tinha não, eu queria. Né? Meu coração dizia para eu ficar com ele acompanhando o que estava acontecendo. Tinha que se tomar decisões e seria eu que estaria tomando as decisões. Lógico, não as decisões teóricas, práticas com a saúde dele, mas, né, inclusive, né, decisões se daria para estar fazendo o procedimento ou não. Enfim, aí quando eu voltei, ele ficou internado, ficou na UTI, foi entubado. Só para saber, hoje eu já tive notícias, ele já está recuperando, ele já saiu, já está desentubado, já está andando, né? Então estou muito feliz. Mas até então, né? E eu cheguei em casa, eu sabia que tinha esse vídeo para gravar, mas falei, eu não sei se vai dar, né? Eu não estou com cabeça, eu estou preocupada com o meu bichinho. Né? E aí, conversando com um amigo, né, eu estava pensando, puxa, né, mas eu tô tão. Faz parte já da minha rotina. E, inclusive, aí eu tive, né, eu comecei com essa pergunta, por que eu faço isso? Né? Por que eu gravo esses vídeos? E sabe que vieram uma série, lógico, de questões na minha cabeça. Do tipo, vamos dizer, no primeiro momento, eu gravo porque a minha intenção é que eu possa estar levando alguma coisa para as pessoas refletirem. Né? Eu acredito que esse seja um espaço, uma situação onde as pessoas possam pensar, refletir, quem sabe crescer, né? Levar para discussão com outras pessoas. Enfim, é todo um processo que eu acredito como um instrumento de desenvolvimento, né? Que na minha profissão, no como eu enxergo o que é um processo de autoconhecimento, né? Eu coloco algumas situações onde às vezes eu faço indicação, que seria, dependendo da situação, vai fazer terapia. Então acho que é um espaço meio de utilidade pública, num sentido, e um espaço também de autoconhecimento, de possibilidade de reflexão, onde eu entendo que eu posso estar ajudando algumas pessoas quem sabe até começar um processo de mudança, seja no caminho que for. Às vezes vai começar terapia, às vezes começa uma conversa com uma pessoa que não tinha começado. Enfim, são possibilidades
né, colocadas na frente das pessoas para que possa haver algum processo de mudança. E eu acho isso bom. E aí, né, continuando aqui minha reflexão, então eu faço isso pelos outros? É só pelos outros? Né? É porque eu sou boa demais? Eu não paro de me perguntar coisas. Como quem é meu paciente sabe que eu não paro de perguntar coisas. E é lógico que eu faço isso comigo também, né? Aí eu falei, não é só para ajudar os outros. Né? É também para me ajudar, né? Para me ajudar em que sentido? Puxa vida, eu estudei 5 anos no curso de psicologia, depois eu fui fazer especialização em psicanálise, estudando, depois eu fui fazer especialização em análise psicodramática, depois eu fui fazer especialização em sexualidade humana, fiz muita terapia, né? Ainda faço, né? Fiz muita supervisão, né? Hoje eu dou supervisões, dou aula, eu abro espaços para ajudarem outras pessoas a crescerem, mas porque isso também me alimenta. Então eu não faço isso pelo outro, eu faço porque tem um sentido para mim, pessoa, Roberta, e profissional também. Então eu realmente acho isso muito bom. Né? Por quê? Né? Porque eu entendo também que as minhas experiências de vida, sejam as pessoais, né, as minhas dores, minhas vivências, minhas alegrias, meus prazeres, meus desprazeres, as coisas que eu gosto, eu não gosto, os meus sentimentos humanos, portanto bons e ruins, né, é sempre um espaço para eu olhar para mim e ver como eu lido com as minhas emoções e ver que eu preciso desenvolver. Mas ter contato com o outro também é uma possibilidade enorme de riqueza. Se eu trabalho ouvindo outra pessoa, é lógico que a vida da outra pessoa me leva a pensar coisas, né? E pensar e buscar mais informação, e buscar mais teoria, e enfim, buscar mais recursos. Né? Principalmente quando desperta alguma coisa, que meu papel era aqui, isso aqui ainda não pensei, então isso abre espaço para eu aumentar a minha curiosidade para poder também devolver para o outro. Porque, sabe, gente, eu acredito que a vida é isso, é troca. Né? A gente dá e a gente está recebendo, mesmo na área profissional. Mesmo na área profissional, a gente se relaciona de tal forma com as coisas, onde a gente está sempre aprendendo e sempre ensinando alguma coisa para alguém. Não que o meu papel de terapeuta seja ensinar, não. O meu papel de terapeuta é ajudar outra pessoa a refletir. Então, é lógico que tem também questões de divulgação, né, de estar de alguma forma mostrando quem eu sou, como eu penso, para que outras pessoas possam me conhecer, me buscar, ou como terapeuta, ou como supervisora. Então, sim, é um espaço, né, que eu tenho ganhos, mas eu tenho ganhos porque eu vou buscar outros ganhos. Então, sim, isso faz parte da vida. Né? A gente passa por problemas, a gente passa por situações, e isso é sempre não, porque tem pessoas que podem usar isso como uma forma de parar e justificar porque não anda. Outras pessoas, né, vão usar isso para fazer o seu caminho de crescimento. Quando eu estou falando, tem pessoas que não vão conseguir, às vezes elas não vão conseguir porque elas têm dificuldade, porque elas têm medo, e sim, aí é a hora de buscar ajuda, né, para que você possa fazer o seu caminho de desenvolvimento. Se você quiser, é óbvio. Mas se você já está também no seu caminho de desenvolvimento, que seja aonde você entender que te ajuda, eu acredito que seja muito especial ter isso e se relacionar com pessoas que é movimento, né? É ciclo. Né? E nós estamos na vida em ciclo, em movimento. E aí eu li uma frase que eu encontrei na internet de Phil Cowell. Não vou ler, né, mas vou trazer a ideia. Pergunta assim: você sabe por que você faz as coisas? Porque
não foi exatamente isso que ele disse, mas ele sugere, se você faz todo dia os mesmos erros, né? Faz um erro, repete o erro de novo. Todo dia você está ali, chega uma hora, você nem vai ver que aquilo é um erro. Né? Você, quando vê pôr do sol, você olha para o pôr do sol, ou cada pôr do sol, na verdade, faz parte das 18 horas, onde faz parte do dia a dia, onde eu sei que alguma coisa vai acontecer aí na natureza, né? Portanto, o sol vai se pôr. Mesma coisa para um nascer do sol. E quando você acorda? Você acorda, e num dado momento para de se perguntar por que eu estou acordando? Então, eu realmente acredito que a vida é isso. Né? São perguntas que a gente se faz, são perguntas que a gente desenvolve, onde possa levar a gente a buscar um movimento. Não que a gente não tenha direito à dor, não que não tenha direito a paradas, né? a situações onde eu falo, eu preciso respirar um pouquinho, preciso de um tempo e depois, quando der, como der, precisando de ajuda ou não, né? Mas eu vou criar a minha forma de buscar o meu movimento. Eu já estava pensando como eu ia desenvolver esse vídeo e essa situação, toda essa situação me deu essa ideia, né? É um pouco de reflexão nesse sentido. E aí, né, uma outra coisa que eu fiquei, aí fui ler, buscar como eu faço sempre, né? Falei assim, o que leva a gente a fazer as coisas? E aí, buscando na internet, falei assim, várias situações pode levar a gente a buscar. Né? Uma delas seria uma coisa da rotina. Né? A rotina coloca a gente nesse lugar de estar fazendo as coisas. Né? Outra coisa, a necessidade. A necessidade, se a gente parar para pensar, algumas coisas são necessárias e ponto, e acabou. Né? Ninguém pergunta por que eu como. Por que eu como? Eu como porque eu tenho fome, eu como porque eu preciso da comida, senão eu não vou ter energia para viver. Então, a pergunta da necessidade, que eu acho importante trazer para o interno. Qual é a necessidade de fazer? É uma necessidade? É por necessidade que eu estou trazendo essa situação na minha vida, que ela está e ficou na minha vida? É por necessidade? Uma outra questão, né? Que aí eu acho que já vai entrando para uma área que, quando a pessoa consegue entender que vai nessa linha, parece que aí faz um sentido de uma outra forma. Porque eu posso estar fazendo por desejo. O desejo de construir alguma coisa ou de ter alguma coisa, só eu fazendo se eu vou conseguir. Então, como eu desejo alguma coisa, eu estou aqui fazendo. Né? Outra coisa que eu acho muito importante é que se parar para pensar, que eu faço isso por prazer. Eu faço porque me dá prazer, é muito bom fazer isso. Né? Me alimenta, porque alimenta alguém, porque alimenta a mim mesma, mesmo. Né? Então, quando a pessoa consegue encontrar isso, eu acho que é o melhor dos mundos. Né? Infelizmente, não é todo mundo que encontra, né, essa sensação. Mas ter claro o que mobiliza você a estar aonde você está é muito importante. Porque a única possibilidade que você vai ter de ir atrás de alguma possível modificação, se não for nada bom, né, ou de aproveitar o que é bom, né, apesar das coisas que não são tão boas assim. Estou falando isso é uma coisa que eu sempre falei, né, profissionalmente. Eu amo a minha profissão. Eu amo a minha profissão. Né? Isso quer dizer que é fácil? Né? Não quer dizer que é fácil. Né? Quer dizer, eu estudei muito, eu me pergunto muito, eu estou sempre investindo no desenvolvimento, né? A ponto das pessoas às vezes me chamarem, né? Essa pessoa é legal para falar aqui, para dar aula, né? Essa pessoa é legal para fazer terapia, mas o que eu amo não é porque me chamo, eu amo porque eu gosto desse movimento, realmente me dá prazer. Né?
eu realmente tive essa sorte. Né? Eu tinha 14 anos e eu já dizia, eu quero ser psicóloga. Então, isso é uma coisa que, para mim, foi interessante eu fazer essa pergunta ontem, porque quando a gente traz isso para a vida, é uma forma da gente se apropriar com mais força das decisões que a gente já tomou. Mas, como eu falei, se de fato ainda fica um resquício e essa pergunta e fica algo de satisfação, vale a pena tentar ver se é possível alguma modificação. Né? E às vezes a gente não entende, sabe? Mas se a gente parar para entender, olhar o percurso da nossa história, às vezes a gente aprendeu alguma coisa aqui atrás, vai vivendo, incorporou, e depois lá na frente, na vida da gente, a gente se parar para ver toda essa história, faz tanto sentido, a partir dessa vivência, eu ter parado aqui onde eu estou hoje, e às vezes algo que então a gente entendia que não tinha sentido, lá na frente a gente vê que tem sentido. Por isso, eu sempre falo, refletir, né? Conhecer, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Tem pessoas que falam, não sei se vale a pena conhecer, né? Que eu respeito muito também essa visão, porque também a gente conhece, a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai automaticamente tomando as responsabilidades, né, que a gente entendeu sobre as coisas. Então há uma mudança de vida. Eu prefiro sempre fazer assim. Né? Lógico, você tem que fazer da forma como você entender. O meu papel nunca é dar conselhos e dizer o que é melhor. Né? A minha experiência pessoal e profissional me levou a falar as coisas hoje como eu entendo. Por isso que você vai encontrar terapeutas os mais diferentes possíveis, porque também, apesar de todo um escopo teórico, você vai encontrar pessoas que tiveram as experiências delas profissionais e também vai repercutir de tal forma onde ela vai encontrar o jeito dela de funcionar e expressar para você. Por isso que nenhum terapeuta é igual a outro. E eu estou falando de psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, né? Qualquer profissional que se proponha a acompanhar seres humanos. Né? E sempre vai criar essa possibilidade de movimento, de mudança e de acrescentar algo para si e para o outro. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar hoje com muito carinho. Quero agradecer aos profissionais que não são psicólogos, nem os veterinários, hoje especificamente. Daqui a pouco eu vou ver meu bichinho e estou muito feliz que ele está bem e queria, antes de sair, deixar essa reflexão para vocês pensarem sobre a vida de vocês. Aí eu ainda lembrei de uma outra frasezinha, né, de uma chargezinha assim, tá o Charlie Brown e o Snoopy olhando a paisagem, né, assim, meio que parece que estão num cais, vendo do mar, um barquinho ao longe, e o Charlie Brown fala assim, a gente não sabe quando vai morrer, mas um dia a gente vai morrer. Aí o Snoopy responde assim, é verdade, né? É verdade, mas enquanto nós não morremos, nós estamos todos os dias aqui. Então vamos aproveitar o dia de hoje, né, para viver da melhor maneira que a gente puder. Beijo grande no seu coração e se cuida, pensa sobre a sua vida e cuida dela. E das pessoas que você, coisas, bichinhos que você ama também. Tá bom? Beijo grande, muito carinho e ótima semana.